Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Este final de semana foi um pouco conturbado nas relações da direita do Brasil. Os correligionários de Jair Bolsonaro, aqueles que defendem o governo Jair Bolsonaro, estão convocando os seus adeptos, os bolsonaristas, vamos dizer assim, para se manifestarem dia 26 em favor de Jair Bolsonaro, dando a ele a credibilidade que ele entende estar perdida. Inclusive, eles mencionam de maneira bem contundente que Bolsonaro use da Constituição, use de uma lei da Constituição, que é o artigo 142, que dá ao presidente o direito de chamar as Forças Armadas e fechar o Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. Aí nós entraríamos numa ditadura, civil, por um governo autoritário, um governo desqualificado, mas entraríamos numa ditadura civil. Por outro lado, a deputada Janaína Pascoal fez fortes apelos para que o povo, os bolsonaristas, não se manifestem, não deem apoio a Jair Bolsonaro, não porque ela não o defende, muito pelo contrário. Janaína Pascoal, ela diz o seguinte: quanto mais apoio se der ao presidente Jair Bolsonaro, ele não vai aterrissar, ou seja, a ficha não vai cair de que ele é o novo presidente. Ele vai continuar fazendo as suas sandices, as suas loucuras, coisa que ela não concorda, ela não apoia. Ela sabe que ele está agindo mal, está tomando medidas erradas, entendeu? E que ele não pode receber esse apoio popular dos bolsonaristas, evidente, no sentido de apoiar, de dar apoio a todas as loucuras e todas as mazelas que envolvem o clã Bolsonaro. Pelo menos ela, que construiu o processo contra Dilma Rousseff, por se tratar de uma advogada, professora da USP, etc., pelo menos ela é uma pessoa de direita que pelo menos tem uma compreensão do descaso que Jair Bolsonaro tem trazido ao Brasil, do entreguismo de Jair Bolsonaro, das campanhas milicianas de Jair Bolsonaro, que está emplacando o terrorismo no povo brasileiro. Janaína Pascoal pretende fazer um combate a isso, para que o presidente passe a governar o país como presidente, não mais como candidato, né? E, se possível, apesar dela concordar com as medidas do governo, com relação à reforma da Previdência, essas coisas todas, pelo menos ela pode colocar o Brasil numa situação que possa ser melhor avaliado pela equipe do Brasil, pelas equipes econômicas. A partir do momento que o povo não concordar com as atitudes de Jair Bolsonaro, ele vai pôr uma pulga atrás da orelha e vai começar a pensar: pô, eu sou presidente desse país. E talvez ele tome medidas, sim, né, para reprimir o erro dos filhos, que mandam mais do que ele e estão devendo até as cuecas. Devem explicações, no mínimo, explicações ao povo brasileiro, né? E a retomada do governo do Rio de Janeiro, que tem também lá... Bom, após a família Bolsonaro se reestruturar e colocar as coisas em casa, em ordem, talvez eles consigam governar o país como o país merece,
voltado para a população, voltado para as classes mais pobres e voltado para a geração de empregos, incentivo ao trabalho, incentivo ao comércio, todas as práticas já feitas. Mas o que me causa mais estranheza e mais preocupação é o fato de Jair Bolsonaro querer se comparar. Isso eu acho que é meio doentio, né? Jair Bolsonaro quer encontrar algum meio de aparecer mais do que Luiz Inácio Lula da Silva. É uma condição fora do contexto, uma condição doentia que merece ser olhada e fiscalizada com muita atenção. Jair Bolsonaro deve ter o seu sonho. Ele não deve dormir por conta de Lula. Ele não deve ter uma vida fácil por conta da sua necessidade pessoal e racional de querer se igualar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, quanto mais atacado ele é, mais forte ele se transforma. Um homem que de dentro da cadeia conquistou o mundo, porque o mundo sabe quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Só não é acreditado Luiz Inácio Lula da Silva uma parte da burguesia brasileira. Pessoas que atingiram algum nível social, algum nível econômico por conta, e atingiram exatamente no período Lula, não foi atingido agora não. Essas pessoas descartaram Lula por ele ser uma pessoa simples, uma pessoa do povo. Mas eles morrem, na verdade, de inveja. Eles morrem de inveja. Lula está se conduzindo muito, muito bem como prisioneiro. E ele vai ser registrado na história do Brasil como o mártir da atualidade, o maior mártir brasileiro contemporâneo. Lula poderia ter vários defeitos, mas uma das coisas que criou Lula, além da sua capacidade individual e intelectual, sua inteligência pessoal, é o fato de ele conhecer muito a história de Getúlio Vargas, que também foi um presidente que lutou pelo povo, foi tirado do poder e voltou para o comando do país no colo do povo. E quando ele se viu ameaçado por essa direita neoliberal, por essa direita que não dá certo em lugar nenhum do mundo, Getúlio Vargas se suicidou com aquela célebre frase: saio da vida para entrar para a história, e é o que aconteceu. E Lula é um conhecedor da biografia de Getúlio Vargas. Então, Jair Bolsonaro jamais, nem com um tratamento de mais 40 anos de psiquiatria, ele vai atingir o nível de consciência de Luiz Inácio Lula da Silva. Jamais. Esqueçam que jamais ele vai construir essa imagem. Ele não construirá a imagem. Ele vai construir a imagem do presidente que passou e trouxe uma avalanche de desordem para o país. Agora, o estrago que ele fez e que ele vai continuar fazendo, nós temos que pagar para ver. Eu sou contra a retirada eu pessoalmente, sou contra a retirada de Jair Bolsonaro, porque o povo precisa às vezes tomar um chacoalhão para entender que a direita é uma coisa démodé, que o imperialismo é uma coisa démodé. O mundo já não aceita mais esse tipo de comando de países e de presidentes que são imperialistas, que são burgueses. O povo precisa ser atendido, porque na pirâmide da vida, quem sustenta o topo é os menos favorecidos. À medida que você vai derrubando os menos favorecidos, a pirâmide vai desabar.
a pirâmide vai desabar. Porque o alicerce da pirâmide, o alicerce do poder é o povo. E se você não tratar bem o povo enfraquece e a pirâmide acaba ruindo. Não há poder que se sustente sozinho. Então, quando nós fazemos uma reivindicação popular, saímos em defesa dos direitos do trabalhador e em defesa do Lula livre, ela tem fundamento e ela é cabível. Ela é uma reivindicação dentro do contexto. Haja visto que Lula tem o maior eleitorado desse país e os maiores admiradores. Ele nada fez. Após se explicar com a população, o governo Jair Bolsonaro deve sim retomar o seu comando e trazer para perto de si pessoas mais inteligentes. Tem na direita um grande economista que ajudou a criar o real. É um cara altamente capacitado. Temos economistas altamente capacitados. Temos pessoas com capacidade de avaliar tanto a área de estudo, de ciência e tecnologia, com a área do meio ambiente, gestão ambiental. Essas medidas antipopulares que Jair Bolsonaro vem tomando são coisas que ele vem ouvindo de pessoas erradas. Eu ouvi certo dia, quando participei de um debate com o pessoal da direita, pessoas que apoiam Jair Bolsonaro, eu ouvi que a grande preocupação deles era as companhias de Jair Bolsonaro. Talvez seja isso. Talvez ele até tenha alguma coisa de bom que a gente desconhece, mas ele anda muito mal acompanhado. Agora, querer comparar o seu status com o status de Lula, isso é um sonho inalcançável. Lula está para o Brasil, assim como Pelé está para o Brasil. Não há termos de comparação. Tem certas pessoas que não são comparáveis. Você tem Pelé, você tem Roberto Carlos, você tem Nelson Gonçalves, você tem Hebe Camargo, você tem Chico Anísio. Você tem pessoas que são únicas no mundo. Não nasce uma réplica em menos de 100, 200 anos. Então Jair Bolsonaro, ele deveria esquecer o Lula. As reivindicações pró-Lula são pró-Lula. E acabou. Não tem nada a ver com o atual governo. As reivindicações pró-Lula são as pessoas que amam Lula e que o consideram o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso no Brasil e no mundo. Então, Jair Bolsonaro, repense, ouça a sua deputada Janaína Pascoal, não ouça aquela Joyce Hasselman. Ela é uma menina que deve ter algum problema emocional, né? Ela deve estar passando por um grande problema emocional, que ela anda se descuidando da própria saúde. Ouça a Janaína Pascoal, independente de gostarmos ou não dela, pelo menos ela é uma pessoa coerente. E a coerência é o que falta ao atual governo do Brasil. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Até uma próxima oportunidade e tchau, pessoal.